com isso, vamos abrir a nossa entrevista, nosso espaço aqui para receber o Roberto Padovani, economista-chefe do BV. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo conosco, Padovani, para tentar traduzir o economês, ou seria o coponês, que vem um pouco diferente. O pessoal estava acostumado com aquele tom super conservador, rocks do Galípolo, aí ficou meio desnorteado, bagunçou um pouco o coreto, quando viu esse comunicado com uma sinalização clara de que sim, teremos uma redução de juros a partir da próxima reunião daqui a 45 dias e com um tom considerado mais dovish, mais ameno. Quero saber como você entendeu esse comunicado, porque essa é uma das batalhas do Copom também, deixar sua comunicação cada vez mais clara e evidente para o mercado. Será que ele se saiu mal dessa vez? Não conseguiu comunicar claramente as suas intenções foram mal recebidas pelo mercado, Padovani? Oi, Amanda, bom dia, obrigado pelo convite. Bom, acho que são 3 comentários, né? O primeiro deles é a decisão em si. A manutenção da taxa em 15% é uma informação importante. Uma parte do mercado achou que o Banco Central poderia já surpreender e cortar a taxa em janeiro. Então, isso não aconteceu. Acho que a segunda informação importante de ontem foi que ele foi muito direto na sinalização de que começa a cortar a taxa de juros na próxima reunião, ou seja, em março. O Banco Central costuma ser um pouco mais velado nessa comunicação, abrir portas, sugerir espaço, mas ontem não. Ele falou que começa o ciclo em março. Isso surpreendeu. Agora, isso também vem acompanhado, essa é a terceira avaliação, Amanda, isso vem acompanhado de um ambiente de cautela. Como você mesmo comentou na matéria, tem vários termos que eles vão usando ali, como cautela, serenidade, necessidade de se ter confiança. Isso sugere que é um Banco Central que ainda está desconfortável com o comportamento da atividade da inflação e que, portanto, essa é uma interpretação minha, ele pode iniciar esse ciclo cortando 0,25, cortando um pouquinho, à medida que ele ganha confiança em relação à desaceleração da atividade e convergência da inflação em direção ao centro da meta, que é 3, aí ele pode acelerar o passo, que é a nossa cabeça do banco. A gente acha que ele começa cauteloso, aumenta o ritmo para meio ponto e encerra o ano no nível de 12%. Ouvindo, né, parte dos seus colegas economistas aí de mercado, o Padovani, muita gente notou que ele tirou aquele trechinho, né, de flexibilização gradual. Tudo isso é notado, porque tem umas palavras-chave e chavões, talvez quem não acompanhe cotidianamente a ata do Copom, o comunicado do Copom, entenda exatamente assim. Quando eu li, eu entendi exatamente como você, assim, tendo uma visão de jornalista, de leigo, eu entendi assim. Agora, quando você começa a falar com os agentes de mercado, com os players, eles notam que palavras que o Copom usa em determinadas situações significam determinadas coisas. Por exemplo, serenidade já foi usado em outro momento em que ele cortou meio ponto percentual, e aí eles dizem que saíram alguns trechos, por exemplo, dizendo que o próximo movimento que ele não hesitaria em promover uma nova alta caso o cenário se agravasse, ou então que ele tirou aquela partezinha de flexibilização gradual para termos de comunicação. Você acha que essa comunicação está clara ou você acha que o Banco Central poderia ter agido com mais prudência na maneira de se comunicar? Olha, Amanda, a minha avaliação é que o Banco Central foi muito claro. Ela me surpreendeu, inclusive. Eu achei que viesse uma comunicação, como eu falei, um pouco mais cifrada, de que você teria espaço para corte de juros, mas sem precisar quando. Mas, para minha surpresa, ele já falou que começa em março. Então, eu acho que eu sou da turma que acha que essa avaliação, a comunicação foi bem feita e ela mostra um Banco Central cauteloso no processo de flexibilização da política monetária. Não fiquei com muitas dúvidas não, tá? Ufa, eu também achei isso, eu entendi assim. Aí, ouvindo outros economistas falando com as fontes, eu fiquei um pouco perturbada. Eu falei, nossa, mas o que esse pessoal está entendendo? Que na minha aula de interpretação de texto ficou muito claro que ele ia começar a reduzir juros e que ia começar a fazer isso com alguma prudência. Quando ele fala serenidade, etc., cautela, para mim, indica 0,25. Mas, enfim, vamos caminhar para frente. O que isso indica para o final do ano? Qual é o rumo desse Copom? Onde é que você vê a taxa de juros no final do ano? E será que esse vento de cauda, aí sim, dessa taxa de câmbio mais favorável, né? Quer dizer, o real mais valorizado, a queda do dólar que impacta diretamente na inflação, isso pode dar a ajudinha necessária para o Copom talvez ser até mais ambicioso um pouco ao longo do ano? Uma característica do momento que a gente está vivendo, Amanda,
talvez isso explique tantas diferenças de interpretação da comunicação do BC, é de que tem sido muito difícil desenhar e antecipar cenários para a economia brasileira, né? Não só no Brasil, mas isso é um fenômeno global. A gente não sabe exatamente o que vai ser em termos de instabilidade geopolítica, há muita dificuldade de se ler a economia norte-americana, quais serão os próximos passos do Banco Central nos Estados Unidos. Isso implica espaço para uma eventual correção das bolsas internacionais. Aqui no Brasil tem a questão fiscal que está conectada com o quadro eleitoral, que é competitivo, enfim, tem muitas dúvidas. Eu acho que ninguém consegue antecipar, ninguém consegue responder. O que a gente sabe é que a atividade econômica vem perdendo fôlego e a inflação vem convergindo. Isso vai na direção do Banco Central e apoia a corte de juros. O problema é o ritmo que essas coisas acontecem, a velocidade. A gente acha que para chegar no patamar de 3% vai ser uma briga muito grande, portanto a gente vê um Banco Central muito cauteloso. Não basta que a inflação caia, é preciso que ela caminhe com confiança para o Banco Central em direção a 3%. Se a gente olhar para 26 e 27, isso está acontecendo. Para 28 e 29 não acontece mais, ela fica parada em 3,5%. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós todos, o Banco Central inclusive, ficaremos muito dependentes dos dados. A economia está forte, ela está fraca, qual que é o cenário global, como isso impacta via taxa de câmbio. Tanto é, Amanda, que o Banco Central ontem não alterou o balanço de riscos. Ele falou, olha, tem um risco para ter mais inflação, um risco para ter menos inflação. Então, eu acho que nesse ambiente de informações precárias que a gente vive, o melhor é tomar a decisão a cada momento. E é isso que o Banco Central vai fazer. Nesse momento, 15% parece alto demais, ele faz uma calibragem e vamos esperar mais informações para imaginar nos próximos passos. O nosso entendimento é que ele acelera para meio e fecha o ano no patamar de 12%, como eu falei. Agora, Padovani, no seu balanço de risco, qual é o maior risco hoje para a inflação? Você vê riscos externos com essa geopolítica errática do Donald Trump? Até esqueci de falar, a gente tinha separado o tweet dele, mas são tantos assuntos que eu nem passei pelo Irã, porque ele está subindo o tom agora contra o Irã. Você tem a Armada, que ele chama a nossa linda Armada, que é um navio, desses porta-aviões que saiu e está caminhando em direção ao Irã. Então, retórica novamente subindo do Donald Trump em relação ao país persa e também da turma ali do Ayatollah Ali Khamenei respondendo, dizendo que pode alvejar até Israel. A gente está sempre nesse cenário incerto, mas no seu balanço de riscos, o que prepondera ali para a inflação? Olha, na minha opinião, Amanda, são dois desafios muito grandes para o Banco Central. O primeiro é câmbio. A gente tem visto um ótimo desempenho no mercado cambial no Brasil, dólar fraco no mundo, mas não parece ser a cara de 2026. Como eu falei, a gente tem um ambiente de informações muito precárias e difícil antecipação. Toda vez que isso acontece, os investidores ficam muito mais sensíveis a dados e eventos de curto prazo e a gente vive num mundo em turbulência. Então, eu acho que não dá para imaginar que essa trajetória de câmbio ela é contínua, ela tem uma direção bem definida. Eu acho que a cara do ano é muito mais instabilidade. A outra história que me preocupa é o mercado de trabalho, né? Mesmo com a taxa Selic em 15%, o desemprego está na mínima histórica, as condições de renda muito favoráveis, a expectativa é que o governo empurre a economia aumentando seus gastos num período eleitoral. Portanto, a gente acha que o Banco Central vai ter dois desafios pela frente. O primeiro é esfriar a economia, a gente pode ler isso através do mercado de trabalho, e se não acontece essa desaceleração, então a inflação de serviços, por exemplo, ela pode até cair, mas num ritmo insuficiente para deixar o Banco Central confortável no alcance de metas. E outra história é o câmbio. O câmbio foi muito importante para explicar a desinflação em 2025, câmbio e alimentos, e a gente acha que talvez não seja o caso esse ano. Então, eu acho que é uma briga muito boa e, na dúvida, a gente acha que o Banco Central tende a ser mais cauteloso do que mais agressivo no corte de juros. E aí isso é muito mais explicado por fatores externos, né, esse enfraquecimento do dólar mundial, do que propriamente por fatores internos, fundamentos mais sólidos da economia brasileira, ou então uma força mesmo, uma valorização do real. Agora, Padovani, quando a gente olha para a curva de juros mais longo, né, NTN-B mais 7%, quer dizer, muita dificuldade. O Brasil se financia ainda a taxas de juros altíssimas. Ontem até o secretário de Tesouro, Rogério
Seron disse, a gente precisa fazer um movimento, você tem, sei lá, metade da dívida mais ou menos atrelada à Selic, então sempre que os juros sobem, a gente tem essa alta da trajetória de dívida. Quero que você fale um pouquinho sobre essas variáveis e se isso, onde isso vai levando ao Brasil, essa trajetória que o governo tem que recalcular o tempo todo, né? Conta pra gente para onde ela está apontando. Isso é causado pelos juros altos do Brasil ou então por um quadro fiscal periclitante? Esse é o nosso drama, né? Porque a gente tem uma trajetória de dívida em alta, com trajetória de dívida em alta, isso aumenta as incertezas em relação à estabilidade macroeconômica no país. Com incerteza macroeconômica, Amanda, os mercados tendem a trabalhar com prêmios de risco, né? Como você tem menos previsibilidade, você coloca um nível mais alto de juros que garanta a cobertura em cenários diferentes. Por isso que os juros estão pressionados. E aí a questão é saber, bom, mas então o que acontece com a dívida pública brasileira? Ela continua como está hoje, numa trajetória de alta, ou o próximo governo ajusta ela? Bom, para responder isso, a gente tem que saber quem ganha a eleição. Para saber quem ganha a eleição hoje, é um quadro muito complicado, muito competitivo. O governo não vai ter vida fácil, a oposição também não. Portanto, é difícil para os investidores, de maneira geral, dizer o seguinte, olha, o próximo presidente, que a gente aposta que será o candidato A ou B, ele vai ou não fazer o ajuste fiscal que estabilize dívida. Como essa resposta não existe, então é natural que a parte longa da curva de juros continue pressionada. Então a gente vai ter um descolamento, o Banco Central cortando os juros, mas as pessoas com dúvidas quando olham para horizontes mais longos, e como eu falei, quando a gente olha para 28 e 29, ninguém aposta a inflação em 3%, porque ninguém sabe o que vai acontecer na área fiscal. Vai abrindo essa boca de jacaré, né? Ficando mais alto ali na ponta mais longa da curva. Quando você fala em ajuste fiscal, traduza para a gente que ajuste fiscal é necessário para estabilizar essa trajetória da dívida. O que é mais urgente na agenda do próximo governo? O cálculo aritmético é muito simples. A gente tem uma economia que cresce ao redor de 2,5%, e com uma taxa de juros real, se tudo der certo, na casa de 5%, sendo otimista aqui, né? Então significa dizer o seguinte, que para você estabilizar essa dívida, você deveria ter um resultado primário de pelo menos 2,5%, supondo que a gente vai continuar cortando juros e isso favoreça a rolagem da dívida. Então se a gente chegar lá com o juro real de 5%, vai ser um passivo alto, porque a economia só cresce 2,5%, e isso é um indício que a gente usa, um mecanismo, um instrumento, que mostra assim, se a economia cresce no ritmo real de 2,5%, então a receita real cresce no ritmo real de 2,5%, você tem uma pressão nos juros, que são juros reais mais elevados, portanto você precisa ter uma sobra de caixa para o governo pagar essa dívida e estabilizar em algum momento. Então o desafio é ter um superávit primário, Amanda, de pelo menos 2,5%. Como que você faz isso no Brasil? Dificilmente você vai ter muito espaço para fazer um ajuste dessa magnitude aumentando impostos. Essa foi uma estratégia já usada pelo governo Fernando Henrique, pelo governo Lula 1, Lula 2, e ela se esgotou nos últimos anos. A saída, desde o governo Temer, tem sido olhar para o lado da despesa. E aí decisões duras terão que ser tomadas, como desindexação de gasto público, novas reformas, principalmente reforma da Previdência, reforma administrativa. Portanto, é uma batalha complicada no Brasil tentar controlar o nível de despesa. Essa é a tarefa do próximo governo e por isso que é tão importante saber quem que vai ser o nome do próximo governo que vai realmente levar essa agenda adiante. O Padovani, última pergunta muito rápida. A trajetória de receita, a gente viu que foi aumentando, o governo foi conseguindo recompor a receita, cobrando juros, na visão deles de quem ganha mais e justamente tem que pagar mais. Agora, e na parte das despesas? Essas despesas continuaram crescendo também ao longo desse Lula 3? Elas saíram de quanto para quanto? Você sabe isso de cabeça, essa trajetória? Olha, a gente sabe que assim, teve uma expansão fiscal muito forte, foi a terceira maior expansão da história em 2023. Isso empurrou a economia, aliás, gerou distorções, a gente passou a ter desemprego excessivamente baixo, uma piora acentuada de contas externas, a gente passou a ter inflação em alta, então teve um impulso forte. A partir de 24, o governo passou, como você falou, a buscar receitas, isso estabilizou um pouco o cenário. 2025, ele segurou despesas durante 6 meses, mas a preocupação agora é que ele volta a soltar despesas e lembrando que em anos eleitorais nenhum presidente da República vai fazer ajuste fiscal. Então,
Eu diria que o quadro um pouco do Lula 3 foi esse, uma expansão fiscal muito forte no primeiro ano, e desde então, em 24 e 25, o governo tentando controlar um pouco a situação fiscal e o Banco Central desesperado, tendo que colocar essa taxa em 15% para segurar a inflação. Tá certo, Padovani, super obrigada por mais uma participação aqui no Mercado Aberto, viu? Volte sempre.